Alô, alô. Tá bom. Prontos? Pronto, William? Bem, Argel, a gente já projetou a grandeza desse confronto e a confiança e organização que chega o Caxias para esse duelo contra o Bahia, motivado pela classificação no Campeonato Gaúcho. Como é que você, nesses últimos trabalhos, tende a fazer com que o Caxias entre em campo, sabendo que do outro lado tem uma equipe que é a favorita, mas que o jogo tem muito a ser jogado ainda, né? Tudo bem. Boa tarde, Rafa. Boa tarde a todos. É uma competição diferente, né? Totalmente diferente. E o nosso foco, a nossa mobilização é para esse jogo da Copa do Brasil, que é uma competição peculiar, diferente das outras competições. Que é uma competição que dá para a gente sonhar. Essa é a grande verdade. Nós conquistamos esse sonho. E conquistamos esse direito de poder sonhar. Então nós temos um jogo grande, com um adversário de peso, um adversário que já foi campeão brasileiro, né? Um adversário que tem um treinador competente, que nós enfrentamos várias vezes, né? O Rogério é um cara muito querido, tenho um respeito muito grande por ele e ele por mim, a recíproca é a mesma. Fizemos o curso junto da CBF alguns anos atrás. O Bahia é um clube também que a gente nos encontramos várias vezes. Quando eu trabalhei lá no Vitória também temos um respeito muito grande. Trabalhei em vários Bravi e sei a rivalidade que é lá. Então, sem dúvida nenhuma, nós sabemos da dificuldade que vai ser esse jogo. Agora, jogamos dentro da nossa casa, jogamos perante o nosso torcedor, né? Já de antemão é fundamental o torcedor num jogo desse, né? Não temos desculpa nesse jogo, né? Nós estamos aí dia 12 do mês, né? Todo mundo já praticamente recebeu. Nós vamos ter uma semana ensolarada em Caxias, o tempo vai estar muito bom, diferente do que foi na sexta-feira. Chuva, frio, difícil, não, esse jogo não. Então é fundamental o torcedor do Caxias, o torcedor grená, pegar a sua bandeira, pegar a sua camisa e vir ao estádio nesse jogo, para que a gente possa criar um clima, né, fazer essa mobilização, fazer esse engajamento, para que a gente possa ter o nosso 12º jogador, que é o torcedor do nosso lado, jogando junto, apoiando junto os 100 minutos, porque é um jogo que, se acabar empatado, vai para a penalidade, né? Vitória de qualquer lado é a classificação automaticamente. Então, nós estamos muito motivados, nós estamos muito organizados, né? Precisamos estar organizados, porque a equipe do Bahia é uma boa equipe. Eu assisti o jogo deles lá contra o Ceará, que eles ganharam. Eu assisti o jogo deles agora lá no primeiro jogo da semifinal aí contra o Jequié. Eles acabaram fazendo gol no finalzinho do jogo. E é uma equipe que tem bons jogadores, né? O Everaldo foi meu jogador, o David Duarte foi meu jogador. Tem jogadores interessantíssimos ali, jogadores de qualidade, né? Tem um jogador que é o capitão do time, que é o próprio Everton Ribeiro, que é um jogador diferenciado. Tem o Iago no meio do campo, que também foi meu jogador, que é um jogador diferente, né? Então, sem dúvida nenhuma, é uma grande equipe, né? Tem um investimento altíssimo, né? Tem um patrocinador muito forte por trás. Nesse momento, o Bahia é o favorito. Mas o favorito acaba quando o juiz apita aqui, né? A arbitragem é muito competente, é um árbitro FIFA, um árbitro da Federação Paulista, eu conheço o árbitro, já apitou vários campeonatos paulistas e é um árbitro muito competente, né? É um árbitro para o tamanho do jogo, sem dúvida nenhuma disso, e ainda com o VAR, aquele negócio todo, né? Então tem tudo para ser um grande jogo, né? E a gente é uma oportunidade única para fazer uma grande partida amanhã e, consequentemente, dentro de uma competição, né, onde a gente pode sonhar, né? Nós temos esse direito de sonhar, sim. Falaste na última partida, Argel, que o Caxias é o franco atirador contra o Bahia, mas vai atirar também. De que maneira atirar também, mas tendo equilíbrio para que não sofra digamos assim, um rebote e aconteça algo adverso à equipe? Eu acho que a gente já passou por várias situações. Por exemplo, o jogo contra o Grêmio aqui na primeira rodada, o Caxias saiu perdendo 1-0 e virou 2-1. No Caju, por exemplo, nós saímos ganhando 1-0, depois o Juventude acabou empatando. Lá na Copa do Brasil fizemos 1-0. Então nós temos que ser nós mesmos, né? Ter o nosso DNA, ser o time competitivo, um time agressivo, um time organizado, sabendo o que quer, pressionando o adversário, né? Quando a gente fala franco atirador, não adianta a gente só entrar aqui para jogar por uma bola. Não é isso que a gente fez nos outros jogos.
Não é isso que a gente vem fazendo. Então nós não podemos mudar do que nós somos. Então nós precisamos ser o que o Caxias vem sendo. É um time organizado, um time que pressiona, uma marcação alta lá em cima, pressionar a saída de bola do adversário, né? Fazer com que ele quebra principalmente no tiro de meta, né? A gente tem visto, e é uma característica do Rogério Ceni de fazer o seu goleiro jogar muito com os pés, né? E a gente sabe até porque ele foi um dos grandes goleiros da história do futebol brasileiro e ele jogava muito bem com os pés. Mas a gente vai pressionar sim, a gente precisa, né, jogar o jogo, a gente precisa fazer o que a gente fez no Caju, o que a gente fez contra o Grêmio, o que a gente fez lá contra a Portuguesa, né? Não dá para a gente ficar só esperando não, né? Não é a característica do nosso time, até pela formação que a gente tem, pelos jogadores que a gente tem, né? A gente vai colocar nesse jogo o que a gente tem de melhor, nós temos praticamente todos os jogadores à disposição, né? Exceto o Jean ainda que não está legal e o Galvão ainda não está legal, mas o resto está tudo à disposição, né? Não temos ninguém suspenso, né? Temos esses 2 jogadores em fase final, acredito que para sábado eles vão estar inteiros, então a gente vai colocar o que a gente tem de melhor, e nós temos que ser o Caxias que a gente sempre foi nesses últimos jogos, né? Um Caxias organizado, um Caxias equilibrado, com estratégia de jogo, né? Com organização dentro do campo, sabendo usar a bola parada ofensiva, sabendo usar a bola parada defensiva, jogando com coragem, com confiança, né? Por isso que o torcedor é importante estar nesse jogo e a gente sentir esse calor da arquibancada e o torcedor abraçar o time como vem abraçando, jogar junto, né? Porque é um jogo de um calibre diferente, né? É um jogo diferente de se jogar e a gente gosta, né? Os jogadores gostam de trabalhar num jogo desse, nós como comissão técnica e treinadores gostamos de trabalhar num jogo desse, um jogo que vai para o Brasil inteiro. Isso é importantíssimo para o clube, para os jogadores, para a instituição, para o torcedor, né? Para mostrar a nossa organização, para mostrar o nosso estádio que está bem cuidado e principalmente mostrar o nosso time, né? Que é um time que vem numa crescente aí, vem crescendo muito bem nos últimos jogos e é mais um desafio que a gente tem, mais uma prova aí que a gente vai colocar a capacidade e a qualidade do nosso time. Já quando tu chegou, tu não tinha muito tempo, né? Aliás, não tinha quase nenhum tempo para trabalhar e tu foi atacando algumas coisas ponto a ponto, né? No Caju melhorou a bola parada defensiva, melhorou a organização defensiva. Depois nos outros jogos foram aparecendo outras coisas e nesse último jogo entrou quase tudo, né? Porque o time marcou alto, o time ocupou espaço, quando precisou baixar, baixou, quando precisou lutar, lutou. Diante disso, né? Já que todas as coisas que tu foi trabalhando ponto a ponto, elas estão dando resultado, tu consegue já para amanhã escolher uma estratégia em específico, assim, já é possível tu optar por um jeito ou outro, já que tem dado tudo certo o que tu fez até agora? Não, veja bem, eu sempre digo isso, quanto mais você repetir o time, melhor ele fica. A partir do momento que o time está na boca do torcedor, na ponta da língua do torcedor, esse time começa a ter sucesso. Então nós temos uma forma de jogar, temos uma estratégia, temos um plano A, sim, que vem consolidando, como você falou, que vem passando as fases e colocando algumas valências importantes dentro de uma equipe de futebol, que é, né, saber sofrer no momento certo, ter resiliência, amadurecer no momento certo, saber jogar com um jogador a menos, sair no placar atrás, né, que é totalmente diferente, você sair perdendo o jogo e aí ter que dar a volta. Então a gente conseguiu passar, né, essas fases todas, então eu acho que é importante, né? A repetição dos fundamentos do jogo sempre é importante, né? Principalmente o passe, né? O passe é fundamental, você acertar o passe, porque tudo começa através do passe certo, a construção do jogo, um bom volume de jogo, um bom controle de jogo quando você acerta o passe. Então a gente melhorou muito esses fatores aí, isso é fundamental. Repetir a equipe também é importante, né? Por quê? Porque isso dá uma confiança, dá uma maturidade cada vez maior nos jogadores. Quando a gente tiver que poupar algum jogador, vai ser no treinamento, né? Como a gente fez ontem. Ontem a gente não fez um treinamento muito forte, não. Nós demos uma poupada ontem no treinamento, porque nós estamos a 48 horas ontem de manhã, 48 horas antes do jogo, né? Hoje a gente vai dar uma lapidada aqui, né? Na parte ofensiva, parte defensiva, bola parada ofensiva, bola parada defensiva, faltas, pênaltis,
né? Desde o dia que eu cheguei aqui, a gente treina pênalti. Não é porque o jogo amanhã pode ir para os pênaltis que a gente vai treinar, não. Desde o dia que a gente chegou, a gente vem treinando pênalti, né? Então a gente já sabe quem tem um aproveitamento bom no pênalti. Então hoje nós precisamos trabalhar um pouco esse segmento de pênalti, porque é importante, que pode acontecer, né? E a gente tem que estar preparado para esse momento, né? O nosso melhor batedor abrir a sequência e o nosso melhor batedor fechar a sequência. Isso é o básico do futebol. Então a gente vai trabalhar isso. Mas eu acho que o mais importante é a manutenção, a repetição, né? Eu acho que a manutenção, a repetição vai colocando, né? É importante também a gente ter o plano B, né? Uma segunda estratégia ou até uma terceira, né? Mas principalmente uma segunda estratégia, porque se a gente tiver que abrir um pouco mais o jogo, a gente vai abrir, como a gente fez lá contra o Novo Hamburgo, né? A gente não tem medo da derrota, não, a gente tem vontade da vitória, essa é a verdade. Sabemos que é um adversário, claro que tudo isso tem que ser bem calculado, porque é um adversário de um calibre diferente, é um adversário forte, é um adversário competitivo, que também vive um grande momento no seu campeonato, na sua trajetória. Mas sem dúvida, para nós é gratificante ter a oportunidade de poder trabalhar um jogo desse nível, dessa magnitude. E que Bahia você imagina que entra em campo, Argel? Porque a gente está vendo, você fala de um lado por aqui em repetição, do outro lado o Rogério Ceni, que está envolvido em 3 competições, tem um elenco também numeroso, que teve um forte investimento por trás, está fazendo rodízio em alguns jogadores nos últimos jogos, né? Você imagina um Bahia que jogue aberto, o jogo também tende a ser assim, ou de poucas oportunidades? Depende. Pelo que eu conheço do Rogério, ele vai botar o que ele tem de melhor aqui. Até porque ele poupou alguns jogadores nesse último jogo, já pensando nesse jogo. Ele colocou o que tinha de melhor lá contra o Ceará. Então eu acredito um time muito parecido que jogou lá com o Ceará. Ele vai colocar o que tem de melhor. Ele sabe disso. Ele sabe que a Copa do Brasil é um campeonato peculiar, é um campeonato diferente. E conhece também o clube, conhece o Caxias como instituição, conhece o nosso trabalho também, sabe da maneira que a gente trabalha. Nós enfrentamos algumas vezes ele, quando ele estava no Fortaleza, Ceará e Fortaleza nós jogamos, depois Coritiba e Fortaleza também. Então, é um jogo que cada equipe vai jogar com o que tem de melhor. E sempre respeitando a sua característica. Então, eu tenho certeza absoluta que o Bahia vem como ele foi para jogo lá contra o Ceará. É esse Bahia que a gente espera, né? E também acredito que o Rogério também vai esperar um Caxias que jogou aqui contra o Grêmio, que foi lá contra o Caju, fez o Caju lá, que certamente ele deve ter assistido esse jogo, né? Até porque ele é um cara que acompanha muito futebol 24 horas por dia, como é a gente. E assistiu o nosso jogo também da Copa do Brasil, né? Então, eu acredito num jogo muito estudado, né? Um jogo competitivo, né? Um jogo pegado pela característica das duas equipes. Os jogadores que estão lá também são jogadores que conhecem o futebol gaúcho aqui muito, que é o Iago, que é o Everaldo, o David já jogaram aqui, o David é de Pelotas, o Everaldo é a base do Grêmio, o Iago jogou aqui também, Figueirense e tal, conhece muito bem o futebol do Sul. Então, sem dúvida nenhuma, para quem gosta de futebol, vai ser um grande jogo, né? Vai ser um jogo muito disputado, né? É um jogo grande, né? É um jogo grande, sem dúvida nenhuma, e a gente vai procurar fazer o nosso melhor. O Caxias não se contentou com a vantagem lá em Santos, né, Argel, naquela partida contra a Portuguesa. Poderia muito bem ter o regulamento embaixo do braço, mas foi buscar a vitória. E era um ambiente adverso para o Caxias, né, uma pressão da torcida, um jogo onde a Portuguesa começou se impondo. A casca que o Caxias tirou dessa primeira partida lá em Santos. Foi fundamental. Eu acho que não só em Santos, no Caju também. Você jogar o Caju na casa do Juventude, predominância da torcida do Juventude, e você passar esse teste de fogo, isso é amadurecimento para a equipe, né? Para a qualidade dos jogadores, para dar confiança, para dar moral, para dar estofa a essa equipe. E lá em Santos, então, a pressão foi muito pior do que jogar em Bagé, por exemplo. A gente jogou lá e sabe que é difícil, sabe que é complicado, tomamos uma pressão muito forte, 1000 torcedores atrás do gol lá balançando a rede do Volpe, nas duas goleiras, nos dois lados do campo.
Então a pressão foi muito grande, a competição foi muito grande, e claro que isso é importante, né? Então por isso que é fundamental, a gente sentiu na pele a pressão do torcedor lá no Alfredo Jaconi primeiro. É claro que o nosso torcedor lá no Alfredo Jaconi teve em grande número, simplesmente tomou conta da parte destinada a nós e fez uma festa linda e cantou do primeiro minuto até o último, e isso é fundamental, né? Lá em Santos, a gente sofreu uma pressão muito grande por parte da torcida, sim, né? que é difícil jogar, e a gente sabe isso na pele, então a gente precisa também do torcedor aqui. Por isso que a gente precisa que o torcedor venha, precisamos colocar aí 10 mil pessoas, é um horário legal, né? Dá para você sair do serviço, dá para você jantar ainda em casa e vir para o estádio. A temperatura e o tempo vai estar excelente para jogar um futebol, é um jogo grande, né? A gente não pode esquecer que vem um campeão brasileiro jogar aqui, é um time de Série A, né? Como é o Grêmio, como é o Juventude, então só por isso o torcedor tem que vir e mostrar sua força para o Brasil inteiro, e mostrar essa transformação que o clube está tendo, que o torcedor está tendo, né? Mostrar para o Brasil inteiro a estrutura que tem o Caxias, um estádio aconchegante, um estádio de fácil acesso no centro da cidade, né? Então é fundamental para que o adversário também sinta essa pressão que a gente sentiu lá no Caju, lá em Santos, né? Porque o adversário também possa sentir isso. Então eu tenho certeza que o torcedor vai vir, né? Não tenho dúvida nenhuma disso, para mostrar a sua força, para mostrar o seu carinho, né? O carinho que o torcedor granata tem pelo seu clube, pela sua instituição, pela paixão que ele tem, né? As mulheres vão vir também, são sempre muito bem recebidas aqui na nossa casa. Então a gente espera que o estádio literalmente tenha pelo menos 10 mil pessoas, né? Para que a gente possa, né, em cima disso, criar toda essa atmosfera do jogo, de um jogo grande, né? Porque um dia a gente também, né, quer ver o Caxias na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Então a gente tem que preparar, tem que plantar semente, né? E a gente vai plantando a semente, plantando coisa boa, para lá na frente a gente poder colher isso. Então passa por amanhã, né? Então é fundamental amanhã o torcedor, não é sábado, não, é amanhã. Esquece o jogo de sábado, o jogo de amanhã, se bobear daqui a pouco, é mais importante que o jogo de sábado, né? A nível desportivo, a nível financeiro, né? Tem tudo isso, né? Então vamos viver intensamente cada jogo, jogar jogo a jogo, e é fundamental o torcedor estar do nosso lado, né? E cantar do primeiro minuto ao último, dar um voto de confiança a esses jogadores, né? Que quando a gente chegou aqui estava brigando para não cair, né? Quando nós jogamos a última rodada era 7º colocado até os 41 e depois virou 3º, né? Que ganhou o último jogo jogando 45 minutos com um jogador a menos. Nós não jogamos 10 minutos, não, nós jogamos 45 minutos. O Gabriel foi expulso com 12, o árbitro deu mais 10, então praticamente não foi 45, foi 43. 43 minutos você jogar com um jogador a menos é difícil, né? Então já é difícil 11 contra 11. Então eu acho que é importante o torcedor vir, dar um voto de confiança, abraçar esses jogadores, né? Que pode ter certeza que eles vão se sentir representados dentro do campo por eles. Orgel, o Bahia tem alguns jogadores que têm capacidade para decidir jogos, né? Daqui a pouco o cara fica ali 89 minutos bem marcado, mas se ele tiver um segundo de espaço, eles resolvem, né? É um jogo que cresce a responsabilidade do treinador também. Claro que quem faz são os jogadores em campo, né? Mas é um jogo interessante para ti como técnico também, de ficar criando alternativas, assim, agora, já antes do jogo, mas no decorrer também, para que os encaixes não se desencaixem, enfim, e que o time possa estar encontrando as soluções ao longo da partida? Não, eu gosto desse tipo de jogo. Se eu não gostasse, eu não teria aceitado o desafio de chegar no Caxias 2 dias antes de ter Caju. E o Caju tem o mesmo peso de um Bavi, tem o mesmo peso de um Grenal. E a gente sabe disso. Então eu gosto desse tipo de jogo. Eu acho que para mim é um prazer, não é além da responsabilidade que eu tenho, mas é um prazer de trabalhar num jogo desse nível. Até porque eu tive a oportunidade de trabalhar em 150 jogos da Série A. E isso é para poucos treinadores que têm isso.
Você trabalhar 150 jogos de Série A, né, enfrentando Bahia, Vitória, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Inter. Né, então isso dá uma experiência, dá uma maturidade muito grande para a gente. Então, para mim, no caso, é voltar de um lugar onde eu já tive. Né? Essa é a grande verdade. Então nós temos um jogo grande amanhã, um jogo de Copa do Brasil, mas é um jogo de Série A. Claro que a gente sabe que a gente está na Série C do Campeonato Brasileiro, e com muito orgulho, estamos subindo, e vamos chegar ao nosso objetivo principal, que é um dia jogar novamente a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas o jogo de amanhã é um jogo de Série A. E a gente já jogou esse tipo de jogo aqui. Já jogou contra o Grêmio aqui, na Série A, Grêmio campeão brasileiro, campeão do mundo. Já jogou contra o Juventude, Série A, campeão da Copa do Brasil, campeão gaúcho. O Caxias também tem a sua história. Já foi campeão gaúcho, já disputou a Série A, já disputou a Série B. Então, hoje está num processo de reestruturação, de recuperação, com passos firmes, isso é importante. Nós temos que fazer o caminho que o Fortaleza fez. O Fortaleza é o nosso exemplo. O Fortaleza ficou 7, 8 anos jogando a Série D e hoje o Fortaleza é um exemplo de clube. Hoje o Fortaleza joga a Série A do Campeonato Brasileiro já não sei quantos anos, está todo ano na Sul-Americana, está brigando por vaga na Libertadores, já jogando a Libertadores. Por quê? Porque se organizou. E nós estamos numa terra aqui de gente trabalhadora, de gente organizada, de gente que acorda cedo para ir para o trabalho, para buscar uma situação melhor para a sua família, para o seu clube, para a sua empresa. Então, é isso que a gente vai fazer. Isso demanda um pouco de tempo, não precisa ter essa ansiedade toda, mas o importante é você estar no caminho certo. E o Caxias já vem, nos últimos 2, 3 anos, aí, sendo vice-campeão gaúcho, batendo na trave, subindo da Série C da D para C, então, buscando... sendo campeão do interior, que são títulos importantes, parece que não é, e o título só não é importante para quem não ganha. O campeonato do interior é importante. Então, são coisas importantes. Jogar a Copa do Brasil do ano que vem é importante, a gente já está classificado. Então, acho que para nós é um orgulho muito grande. E trabalhar num jogo desse. Que é um jogo que por si já é um jogo que você não precisa falar em motivação, em concentração, em foco. Porque todo jogador quer estar num jogo desse. É um jogo... E a gente já viveu isso, já passou isso. E é essa experiência que a gente vai passar para os atletas. Mas nós temos um grupo bem experiente, um grupo rodado, um grupo já maduro, um grupo preparado para esse tipo de situações, de jogar esse tipo de jogo. Então a gente está preparado para o jogo, até porque o jogo são várias fases e nós temos que estar preparado para todo tipo de fases, e é mais ou menos isso que a gente passou para eles aí, para esse compromisso que a gente tem.